No mundo dos esportes de elite, a gente sabe que cada detalhe conta. A busca por aquela vantagem competitiva é o que move tudo, e a ciência está sempre aí, buscando novas maneiras de entender o que de fato acontece com o corpo de um atleta sob pressão. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que se mede o esforço real de um atleta depois que o jogo termina? Como saber exatamente quais músculos trabalharam mais, quais estão talvez em risco, só olhando para eles? Bom, um novo estudo usou uma ferramenta que parece até coisa de ficção científica, câmeras térmicas. E o que elas revelaram foi uma ligação surpreendente entre o calor do músculo, o exercício super intenso e um fator que, olha, muita gente deixa passar. Vamos mergulhar nisso para entender melhor. Para a gente entender o que eles descobriram, primeiro a gente precisa conhecer a tecnologia. O nome é termografia por infravermelho, ou IRT. Pensa nela como se fosse um mapa do tempo, só que para os músculos, mostrando todas as mudanças de temperatura direto na pele. E o legal da RT é que ela não é nada invasiva. Com ela, os treinadores conseguem monitorar a carga de treino e, o que é mais incrível, até detectar possíveis lesões antes mesmo que elas aconteçam, só observando os padrões de calor. É tipo uma janela para a fisiologia do atleta. Agora, vamos ao que interessa, o experimento. Os cientistas reuniram um grupo de jogadores de futebol e colocaram eles para encarar um desafio bem intenso de só 30 segundos. E que desafio, hein? O famoso teste de Wingate. É um sprint assim, brutal, de 30 segundos, pedalando com tudo numa bicicleta ergométrica. A ideia é levar o sistema anaeróbico do atleta ao limite absoluto. É um teste para moer qualquer um, de verdade. E essa imagem aqui mostra direitinho o que eles fizeram. Os cientistas mediram a temperatura da pele de 26 jogadores de futebol amadores antes e depois do teste, focando principalmente no quadríceps, nos isquiotibiais e nas panturrilhas. E olha que interessante, eles não mediram só uma vez. As leituras foram feitas em momentos-chave. Uma medição inicial antes do teste e depois com 15 segundos, 4 minutos, 8 minutos e, o mais importante, 12 minutos depois do fim do teste. Essa linha do tempo é a chave do mistério. E os resultados? Os resultados contam uma história fascinante. Uma história de 2 quadríceps, que acabou revelando uma coisa que ninguém esperava. Agora, olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente vê as leituras do quadríceps esquerdo ao longo do tempo. Do outro, as do quadríceps direito. Só de bater o olho, já dá para notar uma diferença, né? Então, é aqui que vem o ponto principal. O quadríceps esquerdo não mostrou nenhuma mudança de temperatura muito relevante. Já o direito teve um aumento significativo de temperatura. Mas o detalhe é, isso só aconteceu 12 minutos depois. Não foi algo imediato. Isso levanta a pergunta óbvia, né? Por que só a perna direita? O que ela tinha de tão especial? A resposta começa a aparecer com esse número aqui. 19 de 26. Exato! 19 dos 26 jogadores analisados eram destros, ou seja, tinham a perna direita como dominante. A perna que trabalha mais, que chuta a bola, foi a que mostrou o maior aumento de calor. Faz sentido, certo? Mas calma que a história não acaba por aí. Porque tinha um outro fator em jogo. Um fator inesperado que, olha, mudou completamente o jeito de interpretar esses dados. Afinal, o que mais poderia estar influenciando uma leitura de calor na pele? A resposta foi, no mínimo, surpreendente. Dá uma olhada nesse gráfico. É aqui que a gente entende a grande sacada. Jogadores com maior percentual de gordura corporal mostraram uma resposta de temperatura bem menor. E aqueles com menos gordura? A resposta de calor deles foi muito maior. O próprio estudo deixa isso bem claro. Eles dizem o seguinte: jogadores com menor gordura corporal mostraram aumentos significativamente maiores na temperatura da pele do músculo do que jogadores com maior gordura corporal. Basicamente, a gordura corporal funciona como se fosse uma jaqueta isolante. Ela segura o calor e muda completamente o jeito como ele aparece na câmera térmica. O músculo pode estar lá, trabalhando a todo vapor, mas essa jaqueta de gordura impede que o calor chegue na superfície com a mesma intensidade. Tá, e daí? O que isso tudo quer dizer na prática? Bom, quer dizer que decodificar o mapa de calor de um atleta é bem mais complexo do que parece, e entender essa complexidade é fundamental. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, a termografia é sim uma ferramenta poderosa, mas não é só apontar e pronto. Fatores individuais, como a gordura corporal, podem distorcer completamente os dados. Um ponto quente num jogador mais magro pode simplesmente não aparecer num jogador com mais gordura. Ou seja, contexto é tudo.
Isso significa que treinadores e cientistas precisam levar essas diferenças individuais muito a sério. Só assim dá para entender de verdade o desempenho e a recuperação de um atleta, evitando um diagnóstico errado baseado numa leitura de calor que pode enganar. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se os dados de desempenho podem ser distorcidos por um fator aparentemente tão simples como a gordura corporal, o que mais será que a gente pode estar deixando passar na ciência do esporte?